Olá, meu irmão, minha irmã. Sábado da terceira semana do tempo da Páscoa. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Eu quero acolher quem me encontra pela primeira vez, pedir o seu like, o seu comentário, porque isso faz o YouTube nos mostrar para mais pessoas e assim a palavra de Deus cresce, né? Você me ajuda a evangelizar. Vamos ao evangelho desse sábado da terceira semana do tempo da Páscoa. São João capítulo 6, versículos de 60 a 69, diz assim: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa palavra é muito dura. Quem pode escutar isso? E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com Jesus. Irmãos, irmãs, nós terminamos hoje na liturgia, o capítulo 6 de São João. Estamos lendo desde sexta-feira da semana passada o grande discurso eucarístico de Jesus. E foi aqui que Jesus perdeu as multidões. Quando ele vai revelando o que ele é, o que ele veio fazer, e quando ele vai revelando quem eu vou me tornar se eu andar com ele. Então as multidões tinham suas expectativas sobre Jesus, né? O messianismo de então. Um Cristo poderoso, um Cristo milagroso, um Cristo que iria matar os rivais, um Cristo que poderia dar poder, dinheiro, quem vai sentar à direita dele, quem vai sentar à esquerda dele. E Jesus vai desmontando isso, né? Jesus vai dizendo que ele veio para ser um pão, para ser alimento, e que esse pão que é alimento vai ser a sua própria carne, seu próprio sangue, sua própria pessoa dada pela salvação do mundo. E aí Jesus vai dizendo, tem que comer, tem que beber. Tem que entrar em comunhão com o mistério da vida de Jesus, e a vida de Jesus é serviço, doação, entrega, generosidade. A vida de Jesus é uma vida onde ele se dá para os miseráveis e pela salvação do mundo. Porque se eu vou comer desse Cristo, isso tem implicâncias na minha vida. Tanto é que aqui no Evangelho de São João, passado esse capítulo 6, que é o grande discurso da Eucaristia, quando a gente chega lá na Santa Ceia, São João, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, não faz a narrativa da Eucaristia. Tomou o pão, deu graças, São João só vai trabalhar ali o lava-pés, porque a Eucaristia, São João já disse aqui no capítulo 6, a realidade da Eucaristia, do sacramento, a concretude, tudo isso já está posto, já está claro. São João, então, lá na Santa Ceia vai falar o quê? No que é que implica crer nisso tudo, comer desse Jesus, o lava-pés. E isso foi decepcionando as multidões. No fundo, estava decepcionando o próprio Judas Iscariotes, né? Que está aqui e vai se transformar no traidor. Mas veja, essa palavra é muito dura. Quem consegue escutar isso? Eles começam a murmurar. E aí Jesus vai dizer, é o Espírito que dá a vida. A carne, de nada adianta. As palavras que vos falei são espírito e vida. Portanto, queridos, em nós existe uma luta entre espírito e carne. A nossa carnalidade não quer reverenciar e adorar Jesus na Eucaristia. A nossa carnalidade não quer que as exigências da Eucaristia sejam o critério das nossas escolhas, das nossas posturas. A gente não quer se submeter às consequências da Eucaristia. Por quê? Porque existe em nós uma carnalidade, Jesus está dizendo, só que a sua carne de nada adianta. É o Espírito Santo, é o Espírito com E maiúsculo, é o Espírito que dá a vida. E esse Espírito que dá a vida deseja comer desse pão, deseja estar em comunhão com Cristo. E aí, de novo, esse capítulo 6 de São João, ele é de um realismo, ele é uma porta estreita. Estar em comunhão com Jesus, ir a Jesus, quem vem a mim,
tudo isso não é poesia, não é simbólico, é muito concreto, porque esse capítulo 6 de São João está falando de um sacramento, está falando de um pão, está falando de um contato, Jesus está dizendo de mastigar o pão. Então, quando Jesus se apresenta aqui como pão, não é simbólico, é o pão sacramental. Por isso, sua vida e minha vida passa pelo ir à missa. Sua vida e minha vida, nossa fé, nosso relacionamento com Jesus passa pelo relacionamento que temos, não temos, com Jesus eucarístico. Ah, mas essa palavra é dura demais, quem é que aguenta escutar isso aí? Ah, precisa tudo isso? Uns achavam duro porque é muito exigente, né? A Eucaristia tem suas exigências. A igreja tem suas regras para a comunhão, não é isso? Mas outros também achavam muito duras no sentido de decepcionante. Que todo esse Deus poderoso é eucarístico, é pão, é hóstia, é missa. A gente prefere hoje em dia quantos, né? Sobretudo nas cidades maiores, prefere as igrejas dos pastores coaches de parede preta, né? Cheia de telões e... Eucaristia, missa. Pois é, mas Jesus está dizendo, é o Espírito que leva a isso. E aí, Jesus diz assim, o Evangelho diz no versículo 66, olha só. A partir daquele momento, ou seja, a partir desse grande discurso de Jesus sobre um pão vivo descido do céu, é Ele quem dá esse pão que Ele dá a Ele mesmo porque é a sua própria carne. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás, não andavam mais com Ele. A Eucaristia é onde muito católico volta atrás, né? Porque ela tem suas exigências. Quantos, né, nascidos e criados na igreja, voltam atrás e abandonam Jesus Eucarístico para ir morar junto, para ir viver em pecado porque não tem dinheiro para fazer uma festa, né? Voltam atrás. A Eucaristia tem suas exigências, eu preciso perdoar a pessoa. Às vezes eu preciso perdoar o próprio padre, ele votou num candidato diferente do meu. Quantos católicos de internet aí, youtubers que nunca, né, e instagramáveis, que nunca deram um dia de serviço numa paróquia, né? Criaturinhas azedas que amam uma polêmica, são extremamente egóicas e vaidosas, se colocam num lugar que ninguém convidou eles para estarem, né? Não vai à missa, porque a missa da minha paróquia, o padre é da teologia da libertação, então eu prefiro não ir. E pessoas por causa de véu, por causa de comunhão na boca, por causa de política, por causa de tanta coisa, e eu saberia opinar sobre qualquer uma dessas coisas, não me confunda. Mas fica sem Jesus Eucarístico, meu amigo. O Senhor da sua vida é Jesus na Eucaristia ou são as suas opiniões? Ou são os seus rumores? Todos nós podemos olhar para a igreja, para o sacerdote que está rezando a missa, e termos muitas opiniões, discrepâncias e discordâncias. Aí Jesus vira e fala, você também quer ir embora? E quantos estão sem Cristo hoje? Nós temos católicos que hoje não vão à igreja, e não é porque não creem, é porque creem tanto que não conseguem ir à igreja. É uma maluquice isso. Discípulos que voltam atrás, e a pedra de tropeço é a Eucaristia. Para muitos, a Eucaristia se torna pedra de tropeço por causa do pecado. Para outros, como os nossos irmãos protestantes, por causa da descrença, né? Mas para outros, por causa de um legalismo, de um farisaísmo, de um negócio complicado de entender. Não sei se tem psiquiatra para resolver essas coisas. Voltaram atrás e não vão ter Jesus na Eucaristia. Então, meus amados, a Eucaristia vale tudo. A Eucaristia vale a vida. Entende isso? Nós não podemos ficar sem. Aí eu não sei qual preço cada um tem que pagar para não ficar sem. Mas vale o preço. Vale a pena e as penas, né? E aí, diante dessa multidão que vai diminuindo. Veja, tudo isso aqui começou na multiplicação dos pães. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, vai diminuindo, sobra 12. E Jesus deixa todo mundo embora. Jesus nem por um segundo fala, pera, calma, gente, volta. Tá, desculpa, acho que eu peguei pesado. Não, ele deixa embora. E olha para os seus discípulos e diz, vós também quereis ir embora? E aí Pedro, né? Sempre São Pedro. Vou grifar aqui com o meu verde Palmeiras. Acho que São Pedro era palmeirense. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente, reconhecemos que tu és o Santo de Deus, que a tua palavra é vida de vida eterna. E o que essa palavra de vida eterna diz? Diz que tem que amar, que tem que perdoar, que não pode matar, que não pode roubar. Diz um monte de coisa, não diz? Mas essa palavra de vida eterna, sabemos que tu tens palavra de vida eterna, Jesus, que tudo aí que o Senhor acabou de falar é palavra de vida eterna. E o que ele tinha acabado de falar? Quem come deste pão, que é a minha carne, quem não come, quem não bebe, quem crê nisso, quem não crê nisso. Portanto,
o capítulo 6 de São João, o discurso de Jesus sobre a Eucaristia, tudo que ele disse sobre o que é e como devemos nos relacionar com ele na Eucaristia, é palavra de vida eterna. Que hoje o Senhor nos renove a fé para que possamos dizer como São Pedro: Senhor, cremos firmemente na Eucaristia. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.